Olá, mentes científicas! Sejam muitíssimo bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Cientificamente. Eu sou o Jaderson, professor físico, pesquisador, e nas duas últimas semanas eu tenho tentado fazer jus a essas duas últimas titulações que eu uso aqui quando eu vou me apresentar. Isso porque eu estou num processo de finalização da escrita do meu primeiro artigo em física, como vocês podem ver no título desse vídeo. E esse é um projeto de longa data que vem desde a minha iniciação científica, que eu já falei num vídeo aqui do canal, vou deixar aqui nos cards, e que se estendeu para o meu TCC, né? Eu acabei aproveitando a minha iniciação científica para fazer o meu TCC, então meio que foi uma coisa só. O meu TCC também já falei num vídeo, também vai estar aqui no card. E em paralelo a isso, eu vinha escrevendo um artigo, né? Desde lá, mais ou menos meados de 2018, eu comecei a elaborar um projeto de artigo em torno daquilo que eu vinha estudando na iniciação científica, porque a ideia do meu estudo da iniciação científica é um trabalho novo, né? Não é algo que não é um estudo de algo que já foi feito, é uma extensão nada demais, né? Eu já falei sobre isso nos últimos vídeos, né? No vídeo, tanto no vídeo de apresentação do evento do encontro de física e estatística, quanto no vídeo passado, o último que saiu aqui no canal, onde eu falo sobre universalidade em bifurcações e um pouco do quanto que isso tem relação com o meu artigo. Então, para você que caiu aqui de paraquedas, a minha área de iniciação científica e agora do mestrado é sistemas dinâmicos, dinâmica não linear, sistemas caóticos e tentar estudar um pouquinho também de complexidade, né? Tô entrando em algumas coisas assim, em sistemas simples, em sistemas matemáticos corriqueiros e talvez até artificiais, para a gente, né, com aquele objetivo de encontrar as leis mínimas que descrevem a natureza, né, dentro de coisas muito simples. Então no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre os meus pensamentos e impressões desse processo de escrever um artigo para ser publicado em física, de fato, que é uma atividade que tem se intensificado nesses últimos dias, principalmente por conta que eu acabei inserindo, né, o meu orientador do mestrado agora nesse projeto. Ele aceitou entrar junto e colaborar, então ele está me cobrando que eu, né, trabalhe nisso também e acabo conseguindo despender mais tempo em trabalhar nisso. Então eu vou falar sobre todo esse processo, e é importante dizer que isso aqui é uma conversa, é um vídeo de mim, que sou um projeto de cientista, eu me apresento como pesquisador e tal, mas eu ainda estou em formação, com vocês aí, que seja lá quem você seja, se você está na graduação em física, se você está numa graduação em outra matemática, nem das exatas você não é, ou se você já está numa pós-graduação, ou se você ainda está no ensino médio, gosta do que esse canal fala. É uma conversa entre alguém que está tentando escrever um artigo e quem quiser ouvir o que eu tenho para falar, né? Eu não vou ensinar você a escrever um artigo, até porque eu nem terminei de escrever esse, então não posso dizer que eu já escrevi um artigo completo na minha vida. Eu não sei se o que eu estou escrevendo ali é o mais correto, porque as correções elas vão vindo aos poucos e eu vou tentando absorver na base do possível. Então, saber escrever um artigo é um negócio que vem com experiência e com absorção daquilo que outras pessoas, os seus orientadores já sabem, né? Você vai meio que observando, pelo menos para mim acontece assim. E também esse artigo nem foi aceito, ainda nem foi enviado para publicação. Então eu não tenho nem cara de vir aqui dizer para vocês, não, vou explicar para vocês como é que vocês escrevem um artigo, porque, né, eu estou num processo. Isso tudo aqui é um processo de escrita e de aprendizagem que eu quero compartilhar com vocês, porque está sendo bem legal, principalmente nos últimos dias. Então, para a gente se entender e para eu falar por que eu não tenho tanta confiança em dizer para vocês como escrever um artigo, por mais que existam moldes, existam formas, vamos começar entendendo do começo, lá do momento em que eu comecei a escrever esse artigo até agora, como é que as coisas foram evoluindo, por que talvez está demorando tanto tempo para sair esse artigo, porque a minha iniciação científica, se você for assistir o vídeo que eu falei falando sobre a minha iniciação científica, eu fiz só nessa área e eu comecei lá em 2017, que foi o meu primeiro ano da graduação. E aí você pode pensar, pô, mas o cara tá demorando 4 ou 5 anos para escrever um artigo? Sim, mas a gente vai entender os detalhes disso. Então, vamos fazer um breve histórico, né? Desde que eu comecei a escrita desse artigo lá por 2018, faz mais ou menos uns 3 anos, até agora, né? Que é onde eu finalizei os últimos resultados e o que eu tô sentindo agora quanto a isso, mas isso a gente vai chegar lá. Então eu comecei a escrever lá por volta de 2018, final de 2018, que foi quando eu e meu orientador a gente chegou, ele pelo menos disse assim, ó, legal, aqui dá para publicar um artigo, a gente tem resultados, e eu tomei a iniciativa de escrever um artigo, mas
como eu achava que ele deveria ser escrito, sem me importar muito, como se eu estivesse fazendo de fato um trabalho de laboratório de física, sabe? Você faz lá o experimento, você escreve uma introdução e fundamentação teórica, você coloca os seus resultados e faz a discussão. Isso basicamente é a mesma coisa. Eu peguei os meus resultados, escrevi lá uma introdução meia boca, sem me importar se isso estava certo ou não, e isso foi sendo lapidado ao longo da minha graduação, né? Só que de uma maneira muito lenta, né? Principalmente porque eu não estava com uma maturidade suficiente, né, para chegar em alguns resultados finais e a gente dizer, não, beleza, a gente precisa fechar esse artigo porque ele está pronto e tem que terminar. E também, né, por questões do meu orientador, que também não tinha tanto tempo assim para estar ali, né, em cima daquilo ali. Isso é um ponto que eu queria tocar, que é a questão de você publicar artigos na graduação, né? Quando você está numa graduação de uma área da ciência, você talvez quer entrar numa pós-graduação, se fala muito sobre publicar artigos na graduação. Nossa, isso é ótimo, né? Pô, você é um prodígio porque publicou um artigo na graduação. Mas também tem um lado de que depende muito do seu orientador ser um cara que está ali publicando o tempo todo, que tem um certo ritmo de publicação. Então, o fato de você publicar um artigo na graduação, muitas vezes, não sempre, claro, vai ter o cara que vai ter todo o mérito, mas na maioria das vezes vai depender mais do seu orientador. Então, se eu tivesse conseguido publicar um artigo durante a graduação, eu não teria conseguido isso sozinho, né? Teria que ter tido o orientador que puxasse isso muito mais, né? E como eu também não tinha muita pressa e eu também não tinha obtido todos os resultados, o negócio se estendeu até o final da minha graduação, quando eu deixei o artigo um pouquinho de lado para escrever o meu TCC, que era uma revisão de tudo o que eu tinha estudado ali na iniciação científica até aquele trabalho. Então o artigo ele foi se estendendo um pouco, né, ao longo do tempo, e eu vejo hoje em dia como eu realmente não deveria ter publicado ele na graduação, porque eu não tinha nem maturidade para obter alguns resultados que agora, com o mestrado, com disciplinas sendo feitas, eu consegui essa maturidade. E eu digo que essa maturidade ela tem um nome mais específico. Na verdade, a imaturidade que eu tinha para resolver e encontrar alguns resultados naquela época, eu chamo de medo de conta grande. Sim, alguém da área das exatas tem medo, sim, de conta grande. Mas é mais ou menos assim. Eu tinha muita ideia de que eu tinha que fazer todos os resultados na mão. Eu tinha que sair fazendo as contas na mão e que o resultado no computador, pegar um Maple, que eu usava o Maple para fazer conta analítica, era em últimos casos quando você não sabia muito o que fazer e precisava simplificar muita coisa. O que é de fato verdade. Mas eu tinha muito pouca experiência com o Maple, não sabia mexer muito nele e não estava nem muito afim. Eu achava realmente que os meus resultados tinham que sair mais na mão. Eu tinha toda essa inexperiência e quando eu me deparava com contas muito grandes, chegava em equações gigantescas ou elaboradas, né, que levavam muitos passos para chegar em algum resultado, tinha que simplificar muito o termo, eu acabava desistindo. Eu achava que aquilo ali de fato nunca ia ter a solução e que ninguém ia se importar em fazer uma conta tão grande assim. Se as coisas são tão complicadas, então não devia nem estar fazendo isso ali. Eu achava, então, tinha essa noção de que, a física ela tem que trabalhar com contas muito simples, porque no fim das contas, se eu estou trabalhando com contas muito complicadas, é porque o meu trabalho não vale de nada. Eu achava mais ou menos isso. Porém, chegando no mestrado, fazendo eletro, quântica e física e estatística, eu percebi que isso é a base da física. Não conta grande necessariamente, mas muito trabalho. Coisas que dão muito trabalho são coisas que são hoje em dia publicáveis, porque as coisas fáceis já foram feitas. Então eu comecei a perder esse medo quando eu fiz eletro e eu tinha que fazer listas intermináveis do livro do Jackson. Quando eu lia o livro de Física e Estatística, quando eu via as notas de aula do professor que tinham contas intermináveis, e principalmente a parte de fazer aproximações, ver como essas aproximações podem ser usadas para obter resultados, tudo isso foi me dando uma certa confiança e enfrentar aquelas contas que eu tinha batido de frente e não tinha conseguido entender elas e nem resolver. Então, até o final da graduação, eu tinha o artigo escrito meia boca, vamos dizer assim, e eu tinha alguns resultados incompletos. Aí eu cheguei agora no final desse ano e apresentei isso para o meu orientador do mestrado. Falei, seria legal publicar isso aqui, será? Na verdade eu não falei que seria legal, eu perguntei o que ele achava. Ele disse, legal, é um resultado bacana, mas não está completo, então você tem que completar, terminar os últimos resultados analíticos que estão faltando. E eu fiquei assim, caramba, por algum motivo eu me sinto capaz de resolver esse problema, de terminar os últimos resultados que faltavam. E eu simplesmente peguei folhas de papel, matemática, e disse, vou fazer o que eu consegui. E
por conta da minha confiança, eu acho que eu não parei. Você vai enfrentar muitas barreiras quando você for ter que resolver um problema. Você vai chegar num ponto que você não consegue sair dali. A sua equação não se resolve, as coisas não dão o resultado que você está esperando. E aí, se você não tem confiança, você vai achar que todo o teu trabalho está errado. E era o que eu achava. Eu chegava e batia em algumas barreiras que eu achava que todo o meu trabalho para trás estava errado. Mas agora, após fazer essas disciplinas, ver uma contalhada desgraçada em um monte de disciplina e fazer elas na mão, eu cheguei a um nível de confiança em que eu percebi que cheguei nesse resultado errado, não quer dizer que tá tudo daqui para trás errado. Em algum ponto eu fiz algum tipo de consideração errada. Eu tenho que então fazer o caminho inverso e aí com calma encontrar o caminho das pedras até o meu resultado. As coisas parecem simples, eu achava que as coisas tinham que ser simples, porque se elas não fossem simples, tá tudo errado, mas a verdade é que não é simples. Fazer pesquisa vai demandar trabalho. É claro, eu na graduação não tinha dedicação exclusiva para isso. Agora no mestrado eu consegui passar quase 2 semanas só obtendo resultados. Nessas últimas 2 semanas foi quase só isso. E aí sim, eu consegui finalizar os resultados que faltavam, que o meu orientador tinha pedido. Consegui digitar eles lá no artigo. O artigo tá assim, ó, a ponto de ser fechado. Falta só uns detalhes na introdução, que essa é uma barreira que eu acabei enfrentando, assim, que eu percebi que, caramba, isso aqui me deu um certo medo, mas um medo legal, que foi quando eu vi que o meu orientador do mestrado estava trabalhando nesse artigo, estava lá no Overleaf, que aliás eu não usava o Overleaf, eu achava ruim, mas acabei gostando porque tem essa história, né, de poder compartilhar, etc. Foi legal, tá sendo bacana. Tirando o fato de que ele demora muito para compilar. Mas, quando eu vi que eu estava trabalhando, estava escrevendo os resultados lá, e quando eu vi, o meu orientador do mestrado estava trabalhando nisso. Tava trabalhando lá na introdução, tava alterando o título, alterando coisa, colocando isso. Eu entrei um pouco em choque naquele momento, porque eu vi que aquilo ali era real, sabe? O artigo que eu tava trabalhando há tanto tempo, que era algo meio, não íntimo meu, mas era algo que eu não tinha mostrado para ninguém além do meu orientador, né? E da iniciação científica, e ele já tinha corrigido, e era algo muito nichado. De repente, ver outra pessoa trabalhando naquilo ali, uma pessoa com muito mais experiência, até mesmo do que o meu orientador da iniciação científica, me deixou um pouco apavorado na hora, porque eu pensei, caramba, o que ele vai achar disso? E ele simplesmente fez os seus ajustes, e eu consegui absorver algumas coisas que eu vi, né, algumas técnicas de escrita, de como iniciar um artigo, coisas que não se aprende só do tipo, o que vai numa introdução? Tem que ter muito tempo de estrada, então coisas que é uma grande barreira que eu tenho enfrentado, assim, essa de tipo ver que a coisa tá andando, né? Mas é uma barreira boa, é uma barreira de observar, sentir aquele frio na barriga bom de que as coisas estão acontecendo e que era isso que o Jaderson, que entrou no curso de física, queria, né? Por mais que não seja um artigo revolucionário, não é um artigo que vai mudar como a gente compreende as leis do universo de maneira profunda, mas é o início, sabe? É a forma em que eu tô dando alguns passos, um pouco de cada vez, para chegar lá em algum momento. E eu fico feliz de poder, pelo menos, ter gente aqui para ouvir isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E se você chegou até aqui, não deixe de comentar esse vídeo para falar alguma coisa da sua experiência, talvez escrevendo artigos em outra área, ou na física, ou o que você espera quando você, eventualmente, se você quer ser um cientista, um físico, o que vai ser essa sua jornada, né? E o quanto que eu talvez possa estar te ajudando, não te ajudando de fato, mas essa troca de ideias aí, se você acha que ela tá sendo boa ou ruim, deixa o seu feedback nos comentários, que ele é muito importante, tá? Eu quero agradecer demais pra você que ficou até aqui. Quando esse artigo for pro ar, eu vou deixar o link do archive lá nas minhas redes sociais, então me siga nas redes sociais. Não deixa de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, que quando esse artigo também for publicado, provavelmente eu vou fazer um vídeo, vou falar sobre o processo de publicação. E a gente se vê nos próximos vídeos. Aí esse final de ano eu quero trazer alguns ainda, tá? Tem alguns vídeos planejados, não sei se eles vão sair todos, mas alguns. Fiquem de olho no canal, muito obrigado por ficar até aqui. Até mais e valeu!